Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Renan de volta, e é com prazer imenso que eu gostaria de dizer que você está prestes a ver novamente em ação o Mago de Riga. Pois é, Mikhail Tal de volta aqui à tela do nosso canal. E é com prazer imenso que eu volto aqui, depois de muito tempo parado, para falar com você um pouco sobre xadrez, mostrar novamente em ação toda essa magia que cerca os lances que o Tal faz. Eu gostaria de agradecer todos os comentários que eu recebi pedindo a volta da série Eu Sou o Tal, dizer que para mim é uma satisfação imensa e um prazer incrível poder contribuir com mais um episódio aqui na tela do nosso canal para vocês. Tá? Gostaria de agradecer cada comentário, gostaria de agradecer cada pessoa que comentou pedindo a volta da série, que me incentivou ali. Eu não poderia deixar de fazer isso por vocês, eu não podia decepcioná-los. Eu fiz essa série com o intuito de você se divertir. Não se preocupe em estudar tanto o Mago de Riga, porque você vai, sem sombra de dúvidas, se beneficiar na parte técnica também. No mais, relaxe, senta, aperte os cintos e aproveite o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série que conquistou os enxadristas brasileiros. Da série que você pensa que acabou, mas não acabou, porque vem aí mais um episódio da série Eu Sou o Tal. Simbora, vamos direto para a partida de brancas, Mikhail Tal, e de negras, um jogador chamado Bozidar Djurasevic. Bozidar Djurasevic, ok? Tal contra Djurasevic, vou chamar assim. Essa partida foi jogada em 1958 na cidade de Varna, ok? Fazendo parte do Campeonato Mundial de Estudantes em times, tá? Campeonato Mundial, times, versão estudante, aí, claro, sub-26, tá? O Tal nessa época tinha por volta dos seus 23 anos, e aí esse é o match União Soviética contra Iugoslávia. Tal representando a União Soviética, Djurasevic representando a Iugoslávia. A partida teve início com E4, e aí tivemos C5, por parte do Djurasevic, defesa siciliana, provavelmente tentando uma vitória em cima do Tal, na medida do possível, claro. Temos cavalo F3, cavalo C6, D4, peão toma em D4, cavalo toma em D4, como é típico da siciliana. Cavalo F6 ataca o peão, cavalo C3 defende. Temos D6, e aí o Tal vem com bispo G5, E6. Olha só, eu vou passar um pouco rápido pela abertura em si, porque a gente já viu muitos jogos aqui nessa série da defesa siciliana, vários jogos inclusive com essa mesma linha. E a ideia básica aqui dessa abertura, em trazer o bispo para cá, qual é a ideia básica? A ideia básica é, depois de dama D2, A6, fazer o roque grande. Por quê? Porque na medida do possível as brancas vão querer avançar a sua horda de peões a fim de querer, quem sabe, machucar aí, causar danos graves à ala do rei inimiga. Claro, as negras têm várias opções, elas podem talvez tentar optar por rocar pequeno e tentar trazer seus peões também para aqui para baixo. Porém, em alguns casos, como é o caso dessa partida, as negras podem, de fato, optar por rocar grande, por que não? Temos H6 atacando o bispo volta uma casa, bispo D7, com a mesma ideia. Você vai ver que as negras vão começar, claro, depois de algumas trocas, ok? Temos aí trocas, depois de algumas trocas, você vai ver que as negras começam a trazer suas peças para preparar para fazer o roque grande. Claro, elas estão aqui agora atacando um peão, ok, mais uma peça. As brancas defendem o peão sem nenhum problema. Elas jogam dama B6. Temos bispo C4 desenvolvendo sua última peça, conectando as torres. E aí as negras finalmente fazem o roque grande. É a vez das brancas. Bom, essa primeira parte é bem tranquila. O Tal ataca a dama do Djurasevic. Temos dama C7 voltando. A dama aí vem para F2 com o intuito de, claro, avançar os peões, tá? É meio que um... Eu acredito que eu já escutei isso em algum lugar, sabe? Tipo,
você quer começar a avançar seus peões, coloca a dama atrás deles e começa a mandar eles para frente. Então é mais ou menos isso que acontece. Claro, no momento certo, né, no momento oportuno, começar a avançar os peões. Temos cavalo D7, agora sim pode ser um bom momento. Por quê? Porque o cavalo vindo para D7, claro, ele começa a ficar aqui ao redor do rei, vai ser importante para as negras, faz parte da estratégia, ele fica trazer peças próximas para o rei para ajudar na defesa dele. E claro, agora esse peão aqui só tem o ataque do bispo negro. Então o peão de F4, que antes estava na defesa, pode avançar tranquilamente agora. Temos F4, portanto, as negras contra-atacam, avançando seus peões de ala da dama com B5. Como eu disse, pode chegar a ser arriscado mais para frente, não necessariamente agora, porque as negras ainda têm muitas peças aqui defendendo o seu reino. Então não é necessariamente agora, não é tão fácil de aproveitar, assim, digamos, não é tão fácil de lançar um ataque contra o rei necessariamente agora. Temos aí a volta do bispo para E2, a dama vem para B7, colocando mais uma vez pressão no peão aqui do centro. Por enquanto, o tal não precisa necessariamente defender o peão, ele pode continuar com A3 tranquilamente, tá? É bastante tranquilo para as brancas recuperarem o peão, principalmente com em questão de atividade aqui dessa torre branca. Por vezes esse peão se torna alvo fácil, nesse caso. Temos bispo E7 desenvolvendo, você percebe até que as negras não se preocupam tanto em tomar o peão em si. Temos bispo F3, mais uma vez aqui o intuito dessa jogada não é nem tanto necessariamente defender o peão, mas sim depois você vai ver que o próprio tal, depois de cavalo F6 voltando, o próprio tal joga E5 com o intuito de trocar os bispos, porque esse bispo aqui, que estava na casa C6, é muito, mas muito poderoso mesmo. Então faz-se positivo, se torna positiva a troca nesse caso. Temos cavalo E4 só resistindo um pouquinho para trocar cada vez mais peças, né? Claro, tal é meio que quase obrigado a trocar. E aí temos várias trocas de peças. Bispo B6, ataca a torre lá em cima sai, torre de H1 ataca a dama vem para B7. Temos aí algumas trocas de peões, trocas de torre. E aí depois de dama D4 centralizando a dama, atacando o bispo e atacando o peãozinho aqui em cima, a gente tem bispo C7 agora aí desafiando o bispo das brancas. Aqui é onde a gente começa de fato a análise profunda da partida. É a partir daqui que eu quero que você realmente foque agora e se concentre nesse jogo. Até então foi só coisa padrão, coisa simples, bem tranquila. Aqui é que eu quero que você preste muita atenção e veja toda a magia do tal em ação. Você olha para a posição e faz, beleza, temos uma posição igual, uma posição bastante tranquila. O que é que poderia então surgir a partir daqui? Essa é uma partida que está no livro do tal, minhas partidas, minha vida e minhas partidas, algo mais ou menos assim a tradução, tá, para o português. Na realidade em inglês é My Life and Games, né? Life and Games of Mikhail Tal. É um livro, por curiosidade, escrito pelo próprio Tal, inclusive. E aí ele fala, nesse livro, que, bom, ele acabou tomando o bispo aqui nesse caso, tá? Ele acabou trocando o bispo aqui. Mas ele fala que o lance dama toma em G7 era perfeitamente possível, né? Porém, ele disse que depois de bispo toma F4 com cheque, né? Toma o peão com cheque, rei B1, torre E8, claro, saindo do ataque da dama, G3 atacando o bispo, ele disse que essa variante ganhava um peão, mas o lance feito na partida, que é a troca de bispo lá em cima, era um lance mais lógico. E ele preferiu seguir a variante mais lógica, a variante mais calma, a variante que não trazia tantas complicações. E aí você vê, parece assim, é muito interessante. Por isso que eu resolvi trazer essa partida, porque é como se fosse
ela mostra a habilidade do tal de assumir várias personalidades, né? A gente conhece, tudo bem, a gente conhece o tal através daquela personalidade mágica, aquela coisa, fazendo altos sacrifícios e jogadas espetaculares, porém, quando é necessário que o tal assuma uma característica totalmente diferente e ele consiga, na verdade, jogar de forma calma, de forma tranquila, de forma a aproveitar as pequenas vantagens, ele, sem sombra de dúvidas, ele não hesita em fazer isso. Ele vai lá e joga daquela maneira, sem medo. Ele sabe passar, ele sabe trocar de um estilo para o outro quando é necessário. Isso é muito, muito importante. Eu sei que muita gente fica fascinado com os sacrifícios do tal e aquela coisa toda, mas a gente tem que entender que há momentos para ser um tal da vida e há momentos para ser um pouco mais tranquilo e vencer aqui pouco a pouco. O tal achou melhor naquela situação vencer pouco a pouco. Nesse caso, as brancas acabam ganhando um peão depois, porque depois de bispo G5, por exemplo, saindo do ataque, as brancas podem jogar bispo A5 e aí não tem necessariamente uma defesa apropriada contra o lance H4, que vai fazer com que o bispo saia para alguma dessas casas, por exemplo, e cai o peão de H6. Não tem como salvar o peão de H6. Ok? Uma variante totalmente possível, que o tal disse que acho melhor ir para a variante mais lógica, que foi trocar os bispos. Dama toma em C7, e aí o tal preferiu jogar torre D1. Ele prefere tomar o controle da coluna D, o que é bastante interessante, porque se torna mais uma questão de vantagem posicional, que é mais um estilo de jogadores calmos, como Kayak, Carlsen talvez. É um estilo um pouco mais calmo, um estilo que preza mais pela vantagem posicional. E aí, claro, ao contrário do que a gente estava vendo aqui sempre, com altos sacrifícios e tal, essa partida, eu já dou um spoiler a partir daqui, não tem sacrifícios belíssimos. Porém, se você aprecia um final bem jogado, e, claro, se você aprecia, você deseja aprender um pouco mais de finais bem jogados, você está no canto certo, então continua com a gente até o fim da partida. Olha só, mesmo assim, aqui nessa posição, claro, as brancas já jogaram a vez das negras, elas ainda precisam ter cuidado com esse peão, não necessariamente deixar ele aí ao Deus dará, tá? Claro, não é jogar também qualquer lance, tipo, se F6 aqui, tentando defender o peão, as brancas têm dama E4, e esse lance mostra a força que a dama tem quando ela está centralizada. Por exemplo, ela ataca tanto esse peão aqui, quanto ameaça o cheque aqui na casa 8, vindo ameaçar a dama, a torre, perdão, em H8. Tá? Então é muito importante ter cuidado. As negras decidiram jogar a torre D8, vindo de fato para uma simplificação, tentando combater esse domínio na coluna D. E o tal foi para troca. Meteu os peitos assim feio. Eu vou, papai. Eu vou. Não me provoca que eu vou. E aí, claro, continua aí, tá? Com dama. Bom, deixa eu só mencionar aqui que ele não pode necessariamente tomar aqui em G8, porque ele tem dama toma aqui em F4 com cheque. E aí vai ser bem complicado, né? Essas brancas, por exemplo, não podem vir para B1 porque tem a torre tomando aqui, tá? Enfim, bastante complicada essa variante para as brancas. Não pode de jeito nenhum fazer isso, tá? Tomar aqui em G7 agora. Foi-se embora para as trocas, fez, não me provoca que eu vou me embora, eu não tenho medo de jogar um final bem jogado, meu amigo. E aí, a partir daqui é que começa a ação. Cara, quando eu vejo uma posição dessa, com um final desse, meu amigo, eu me arrepio todinho, porque é coisa de louco. Se você acompanha já o nosso curso de finais aqui, você já deve estar cansado. Você não aguenta mais eu dizendo que o final de jogo é a parte mais importante. Você não aguenta mais, você não aguenta. Nem eu me aguento mais, eu acredito. Voltando aqui, eu acredito, sinceramente, que depois de Rei D2, o tal com certeza deve ter analisado muito isso aqui e deve ter visto que era um final ganhador para as brancas, o que de fato é.
A ideia básica aqui é o seguinte. A ideia básica é você fazer valer essa maioria de peões aqui na ala da dama. 3 contra 2. A ideia aqui é você começar a avançar a galera, criar um peão passado, depois de algumas trocas, né? Você cria um peão passado, aí deixa o rei negro, burro, né? Imbecil. Deixa o rei negro aqui distraído com esse peão e traz o rei branco para começar a capturar a galera lá em cima. Claro, eu sei. Há muito mais sutilezas além disso, não é uma coisa tão simples assim, tá? Mas com calma a gente chega lá. Olha só. Nesse caso aqui, se algo do tipo G5 por parte das negras, as brancas podem continuar tranquilamente trocando F tome G5, H tome G5, e você já vem com H3. Por que H3? Porque a ideia aqui é muito bom. A ideia aqui é jogar G3 e depois H4 nessa ordem, tá? Criando um peão passado. Preste muita atenção. G3, H4 nessa ordem. Se você jogar primeiro G3, vou até botar aqui, as negras respondem com G4. Isso é horrível, porque agora você não pode avançar mais esse peão. Então, H3 aqui, G3, H4. O rei vai tentar vir atrás dele aqui. E o que é que você faz? Você joga depois, muito simples, B3, C4, indo aí para criar mais um peão passado nas duas alas. E, sem sombra de dúvidas, game over. Por quê? Porque você tem duas alas e um rei. Ou seja, o rei não consegue tomar conta de duas alas ao mesmo tempo. Já era game over. Beleza? Claro, isso daqui se as negras jogarem G5. Se elas jogaram o que seguiu na partida, que foi o que elas jogaram, né? Elas jogaram rei D7, tentando manter o rei ali no centro, viu que as brancas estão tramando. O tal continuou com rei D3, rei D6, e aqui que tá. O tal vem logo pra briga, fez me provocou, agora vem aqui, ó, pá, C4. Ah, começa a criação do peão passado, finalmente, das brancas. As brancas vêm com tudo, vou criar o peão passado. Tô decidido e vou. Negras jogam peão tome C4, rei tome C4. As negras vão tentar resistir ao máximo e vão tentar criar, claro, chance para elas. Elas acabam jogando E5, nesse caso, como eu disse, tentando criar o próprio peão delas. As brancas trocam em E5, tudo bem. E aqui, o tal tem duas opções. Ele tem a opção, por exemplo, de jogar rei C5. Por que não? A ideia aqui é o quê? É um tema um tanto comum em finais de peão. É um pouco mais complicado de ver. Mas a ideia é você, claro, começar a jogar 4. Depois começar a trazer essa galera. Tá? E criar um peão passado aqui. E promover nessa casa aqui, B8. Promover com cheque ao longo. Promover com cheque ao longo dessa diagonal. Tá? Você acaba criando o peão passado. Promove com cheque. É muito importante. É bem interessante, inclusive, essa ideia. Tá? Porém, as brancas o tal decidiu jogar B4, um lance muito interessante, indo-se embora logo para criar o peão passado. As negras respondem com F5, elas vão tentar vir com tudo para a briga mesmo. E aqui o Mikkel tá jogando um lance muito bonito, B5, bem direto, na cara das negras, assim, ó, eu vou criar o peão e pronto, meu amigo. Não tem essa. Temos trocas em B5. E aqui que tá. F4. Pá! Nessa posição, eu sei que o vídeo já deve estar um pouco longo. Temos aí uns 17 minutos já, fora a introdução. Eu gostaria que você pausasse o vídeo de verdade. Pausa o vídeo e tenta descobrir, tá? Tenta calcular até o final essa posição aqui. Jogam as brancas nesse caso e ganham. Tá? Um final ganhador para as brancas. Jogam as brancas e ganham. Não tenta pegar só um lance, tenta analisar mesmo assim, vários lances e tal. Pega o tabuleiro se precisar. Volta amanhã para ver a solução, enfim, qualquer coisa, mas pausa o vídeo de verdade, tenta ficar pelo menos ali 1 minuto pensando, 2 minutos. Eu garanto que você vai sair desse vídeo, primeiro, aprendendo muito mais, e segundo, você vai sair muito mais contente depois de assistir esse vídeo. Porque se você tiver acertado, você fica contente. Se você não tiver acertado, não tem problema. Você aprende e sai daqui contente. Beleza? E deixa o gostei. Olha só. Vou continuar, viu? As brancas começam com A4. A ideia é essa. Tá?
As negras não vão conseguir parar mais esse peão. A questão agora é só o tempo que ele vai levar para promover. Tá? A4 começa tranquilo, continua o peão. As negras não podem necessariamente avançar o seu peão para F3 agora. Por quê? Porque aí vai ser trocado por um dos peões das brancas. Então o que a gente vai fazer? Sem nenhum problema, elas continuam jogando G5, trai mais a galera, né? Traz a cavalaria para tentar apoiar os peões, apoiar o avanço deles. As brancas continuam com A5, beleza. E aqui que tá. As negras agora têm duas opções, né? Se elas jogarem rei D6, nesse caso, as brancas precisam tomar muito cuidado com o rei D6. Por quê? As brancas precisam voltar com o rei para C4 para fazer valer a vantagem delas. É muito importante essa variante aqui, sério. Depois de rei C6, temos rei D4. O rei negro vai atrás do peão. E a gente aqui, depois que ele tomar o peão, a gente joga rei F5. Rei B4, lá vem ele. Tem um lance fantástico que vai fazer toda a diferença no final. H3. Não permitindo que, quando a gente for atrás aqui desse peão, ele não permite, esse lance H3 não permite que esse peão venha para G4 e avance e tente depois fazer com que o outro avance para F3 tentando promover. Tá? Você fecha totalmente essa possibilidade quando você avança para H3 e você vai ver que esse peão H3 vai fazer toda a diferença no final. Quer ver? Depois de rei C3, lá vem o rei para tentar impedir a gente de capturar a galera. Ele não vai conseguir. Rei D3, a gente toma um peão lá em cima, rei E3, rei toma um peão em G5, rei F2, rei toma um peão em F4, rei toma em G2, e aí o que acontece? Bem, H4, e o peão promove, o rei não consegue alcançar a gente, nem aqui, nem na China. Brancas 1-0. Isso não foi o que seguiu na partida, tá? Depois de A5, seguiu na partida o quê? G4, um lance que muito mais difícil. Agora, vem aqui uma coisa. Se você viu esse lance G4, se você trabalhou em cima dessa possibilidade, você viu, provavelmente, que se você continuar andando, você vai acabar empatando a partida. Por quê? Porque as negras vão conseguir também, elas vão conseguir avançar e vão criar uma nova dama, provavelmente logo depois de você, e elas vão acabar até criando a dama com cheque. Vai dar empate esse final. Tá? Então olha só, que lance você tem que fazer para não deixar que as negras consigam empate, para vencer. O lance em questão é rei C4, incrível esse lance, voltando com o rei. O ponto é, depois de rei E4, você se mantém na frente desse rei e deixa ele ao longo dessa diagonal maior. Por quê? Porque quando você avançar, você promove com o quê? Com o quê? Com cheque. De novo, novamente, aquela mesma ideia. É só jogar A6 e correr para a promoção. Por quê? Porque agora, a única chance que as negras têm de promover ao mesmo tempo é jogar imediatamente F3. As brancas podem trocar tranquilamente. Tá? E aí depois correr para o abraço aqui. Por quê? Porque o rei das negras vai estar aqui nesse caso. E as brancas promovem com cheque. Promovem primeiro. Não deixam as negras promover o peão delas. E você vê que ele, como o rei está muito próximo aqui, as brancas podem forçar uma vitória. Essa foi a partida de hoje. Esse foi o episódio número 37 da série Eu Sou o Tal. A partida ficou um pouco grande, um pouco longa, porém, eu acredito que você vai sair daqui desse vídeo com um pouco mais de consciência de que os finais de jogo são importantes. Se você não tem muita treino em finais, vai lá no nosso canal, na nossa playlist de curso de finais, que já tem um módulo de finais de peões completo para você assistir. Meu forte abraço para você, meu muito obrigado por você estar aqui conosco no nosso canal. Tá? Não esquece de se inscrever se você for novato. Se você já é inscrito, deixa o gostei, deixa teu comentário, porque para mim esse comentário faz muita diferença. Forte abraço e até o próximo vídeo.